Olá, irmãos, bom dia, paz de Cristo. Hoje é a nossa lição 10, Frutos da Tribulação, da revista Palavra e Vida, Esperança em Tempo de Quarentena, né? Hoje são 29 de agosto de 2021, bom dia para todos os irmãos. Já estamos chegando já no final da nossa revista, né? Agora só faltam mais 3 lições, né? E a nossa lição 10 é Frutos da Tribulação. Vamos ver o que nós vamos estudar nessa lição. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança. Nessa lição, o autor ele vai falar de uma situação particular dele, pessoal, né? Onde ele passou por tribulação para começar a fazer o estudo. Vamos aqui. Introdução. Por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? E agora o autor vai falar aqui da sua experiência, né? Pessoal. Em fevereiro de 2015, a minha esposa começou a sofrer de uma terrível hemorragia. Buscamos auxílio médico e depois de vários exames recebemos o seguinte diagnóstico. Raquel havia adquirido um câncer muito agressivo que se alojou no útero. Aquela notícia nos abalou profundamente. Nós tínhamos uma família feliz, uma bela filha, pensávamos em outro bebê e éramos cristãos. Em razão disso, fomos levados a fazer perguntas como iniciamos esta lição. Infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana. No texto base da nossa lição, percebem que Paulo estava escrevendo na igreja de Roma, que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto no de sua fé. É bem verdade que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes através do sacrifício de Jesus. O fato de terem sido reconciliados conferiu-lhes paz e o direito de se alegrarem na esperança da glória divina. No entanto, eles não estariam isentos das tribulações. Ao contrário, olha aqui que é importante, todos os cristãos, inclusive eu e você, né, eu e você, devemos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. Vejamos o porquê. Irmãos, posso aqui dar um testemunho pessoal, tenho passado por tribulações no trabalho. Então essa lição também é muito importante para mim, né? Eu vou estar fazendo aqui, mas também vou aprender com essa lição, né? Nesses momentos de tribulações, o que devemos fazer, né? Então vamos lá, porque se você também está passando por tribulações, é um excelente momento, né, para estudarmos juntos essa lição e vermos o que é a palavra de Deus, né, através do autor aqui, do professor, do que ele quis passar, né, para a gente. A tribulação produz perseverança. A vida humana nos primeiros anos de cristianismo era mórbida, insalubre e nociva. Nos bairros mais populosos da cidade de Roma, por exemplo, lixo e dejetos eram atirados nas janelas das casas. Nesse sentido, as péssimas condições de higiene expunham as pessoas a infecções, enfermidades e, em boa parte dos casos, à morte. Como não havia policiamento, a violência assumia contornos assustadores. Além disso, pessoas que aceitassem Jesus como Senhor e Salvador estavam sujeitas às perseguições, inicialmente por parte das autoridades judaicas e depois pelo Império Romano. Ainda que o corpo social daquele período dispusesse de deformidade, suas intercorrências ou irregularidades eram consideradas parte do processo pelos inspirados escritores do Novo Testamento. Em razão disso, o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações. Isso não significa dizer que deveriam assumir uma postura masoquista, isto é, de busca pelo sofrimento ou pela humilhação. Em momento algum, o apóstolo Paulo propõe que o sofrimento resultante das tribulações tenha um fim em si mesmo. No entanto, faz referência ao elemento pedagógico. A tribulação produz perseverança. Como dito por Benjamin Franklin, um dos líderes da revolução que deu a independência aos norte-americanos, viver é enfrentar um problema atrás do outro, o que significa dizer que eles são inerentes à vida humana. Quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, considera até mesmo o pior delas, isto é, que pode nos esmagar como um rolo compressor. Se a temos que experimentar, ao invés de vitimação, ou seja, de culparmos algo ou alguém, que possamos nos alegrar. Portanto, empenharmos para que, através das tribulações, cresçamos em perseverança. É importante aqui, né? A gente não ficar em vitimação, não culpar algo ou alguém, né?
que possamos nos alegrar mesmo nas dificuldades, né? E saber lidar com elas, né? Com Deus do nosso lado, para poder termos perseverança e chegarmos, né? À nossa solução dessa tribulação. A perseverança produz caráter aprovado. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Olha só, hein? Por isso eu destaquei aqui em vermelho. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. Ou seja, se você está perseverante, né, você vai conseguir lidar bem com as suas tribulações. No entanto, dá-se ao luxo ou se reserva de direito de não ser teórica ou especulativa. Em outras palavras, ainda que estudássemos todos os livros a seu respeito, não conseguiríamos entendê-la totalmente. Também não adiantaria fazer orações no sentido que fôssemos agraciados com perseverança. Isto não faz parte da pedagogia de Deus, mas só aprenderemos sobre perseverança por meio do seu exercício prático, ou seja, é passando na tribulação que a gente vai aprender a questão de perseverança. A perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. Ela não é passiva ou na impossibilidade de fazer algo, espera para ver o que vai acontecer. A perseverança nos consegue uma estabilidade positiva, a semelhança, por exemplo, da primeira vértebra da coluna vertebral, que é responsável pela sustentação do crânio humano. Este pesa cerca de 5 quilos, mas uma vez inclinado, pode chegar a 27 quilos. Durante toda a vida humana, em condições normais, esta vértebra oferecerá oportunidades ideais para a manutenção do crânio. A perseverança produz caráter provado. Continuação. Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las, não como sendo o último recurso. Isso para nada nos adiantaria, mas, na verdade, buscando conhecer mais a natureza desta tribulação, o que podemos fazer para amenizar é nos colocando inteiramente nas mãos poderosas de nosso Deus. Então, quer destaquei até aqui, né, que o que podemos fazer para amenizá-la é nos colocando inteiramente nas mãos poderosas de nosso Deus. Você está em tribulação? Ore ao Senhor, né? Busca o Senhor, né? Busca o Senhor. Senhor, por que eu estou passando por isso? Né? Me dê perseverança, me dê força para que eu possa sair, né, e ter sucesso, né, nessa tribulação que eu estou tendo. Como nas palavras do escritor aos Hebreus, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Esta, sim, é o que podemos chamar de uma perseverança que gera em nós uma paciência que nos fará triunfar sobre as tribulações. Na discografia de um dos grupos mais conhecidos de todo o Brasil batista, o Grupo Logos, encontramos uma bela canção chamada Espinhos. A certa altura, a letra diz: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Esta afirmação nos lembra que a aprovação é resultado da provação. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-os, assim como também a nós, que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Na linguagem por ele utilizada, o caráter é aprovado. Do contrário, as tribulações só servirão para nos fazer sofrer. Os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante que um ourives, né? Pessoa que trabalha com metais preciosos, emprega para refinar o ouro, por exemplo. Ao ser submetido ao fogo, extrai-se ou retira-se de todo tipo de impureza. A partir do então, torna-se puro. Na mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, isto é, paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda aproximarmos de Deus. Ele, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o caráter aprovado. O apóstolo Paulo encerra o processo instaurado, ou seja, a tribulação, perseverança e caráter aprovado, com a esperança. Não no sentido de um otimismo sem fundamento ou temerário. Esse não é um processo cujo resultado poderá apresentar uma surpresa. Pelo contrário,
A esperança tem a ver com a certeza inequívoca ou irrefutável conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu e você não nos decepcionaremos. É bem verdade que poderemos nos unir a Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha do fogo ardente, mas nenhum só fio de cabelo será chamuscado. Conclusão. Na parte introdutória dessa nossa lição, comentamos acerca do câncer que minha esposa Raquel havia adquirido. Aquela fora a nossa maior tribulação. Morávamos a cerca de 140 quilômetros de distância da clínica em que Raquel fez o tratamento. E não foram poucas vezes que fizemos aquele trajeto. Em algumas ocasiões, os efeitos colaterais da medicação tornavam as viagens ainda mais difíceis. O tratamento foi feito até o final e Raquel ficou curada. No entanto, não poderíamos ter mais filhos. Assim que começamos a nos acostumar com a situação, um milagre aconteceu. Raquel ficou grávida. Além da bela Sofia, recebemos de Deus o esperto Caleb. Esta minha história teve um único motivo: mostrar a você que, a despeito das tribulações, o Senhor Deus continua conosco e que é possível nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ele se utiliza do sofrimento humano resultante da queda para nos ensinar, aperfeiçoar e nos dar a oportunidade de nos aproximarmos dele. Que fique claro que não há mérito algum em nós por causa da aprovação, como dito pelo apóstolo Paulo à mesma igreja de Roma, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, aqui nessa conclusão mostra, né, ao irmão, o autor da lição, ele fala, né, da sua experiência própria, não para engrandecimento dele, para mostrar ao contrário, que Deus abençoou, né? Deus abençoou ele e a sua família para que eles passassem por vencesse essa tribulação. E no final houve uma vitória, né? A esposa que não poderia ter filhos acabou tendo um outro filho, um menino. Para pensar e agir. Certas tribulações parecem nos esmagar como um rolo compressor. É tanta pressão que corremos risco de perder o controle. Nesse momento, podemos nos assentar para ver qual será o resultado ou, então, empenharmos-nos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora. Qual tem sido a sua opção? Então, fica aqui para a gente, né, analisar e ver qual é a nossa opção nesse momento. Na medida em que as tribulações produzem em nós a perseverança, ou seja, a paciência triunfadora, fortalecemos nossos músculos espirituais. Nessa academia de Deus, você hoje seria aprovado ou reprovado? Fica para nossa reflexão. Que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana, ou seja, você e eu teremos tribulações, e se aproximar mais de Deus? Não deixe passar essa oportunidade.